Queridos alunos e alunas, bem-vindos de volta ao nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CEPREP-SPECEX, agora com a resolução da prova de 2001. Essa primeira parte abordará as 8 primeiras questões e a nossa segunda parte abordará as 8 questões que finalizaram essa parte de história desse concurso. Então vamos à prova de História e de Geografia. Vendo só a parte de História, Geografia veio junto da prova de História de 2001. A primeira questão fala sobre o primeiro ano, a montagem da colonização europeia na América, o sistema colonial francês. Primeira questão. A primeira colônia da América Latina e a segunda do mundo a conseguir a sua independência foi o Haiti. A emancipação ocorreu em 1804, com a população local reagindo violentamente contra a estrutura colonial então vigente. Naquela época, a metrópole que controlava o Haiti e a etnia predominante nesse país eram, respectivamente, bom, então uma prova de memorização, questão de memorização, onde nós lembramos que a primeira ex-colônia nas Américas foi os Estados Unidos, as 13 colônias originais, e agora temos o Haiti. Então lembramos que o Haiti era uma colônia francesa, o que já não coloca a letra B ou a letra E. Mas a etnia predominante não era indígena, era de negros. Portanto, a resposta correta é a letra E. Vemos aí, a letra E é a resposta correta. Próxima questão vem do segundo ano, o pensamento e a ideologia do século XIX, o socialismo utópico e o socialismo científico. Segunda questão. A Revolução Industrial, aliada aos princípios da Escola de Manchester, produziu grandes transformações econômicas, políticas e sociais no mundo de então. As doutrinas antiliberais que surgiram no século XIX encarnavam uma reação ao progresso industrial, propondo reformulações sociais e a construção de um mundo mais justo. Cada movimento pautava seu ideário através de publicações e artigos que pudessem atingir a massa operária europeia. Leia com atenção o trecho a seguir. Abre aspas. Com o desenvolvimento da grande indústria, desaparece debaixo dos pés da burguesia a base em que ela produz e se apropria dos produtos. Ela produz, antes do mais, o seu próprio coveiro. O fragmento acima foi retirado de uma publicação fundamental e traz indiretamente uma das ideias centrais do... Então, nós temos aqui uma questão de memorização dos conceitos. Não é o anarquismo nem o socialismo cristão. O anarquismo não queria nenhum governo, o socialismo cristão não via apropriadamente dessa forma, e o socialismo utópico também não. Nós temos aqui a visão característica dessa época, o socialismo científico, o marxismo original, no seu pensamento, de Karl Marx, a letra D. E o sindicalismo também não é dessa fase. Portanto, a resposta correta é a letra D. A próxima questão vem no terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Terceira questão. O trecho citado abaixo é uma adaptação da letra de Spirit of Falklands, do grupo de rock inglês New Modern Army. Leia-o e responda o item a seguir. Espíritos das Falklands. Homens morrendo no Atlântico Sul. Isso esquenta os nossos corações. Eles pensavam que estavam lutando por nós. Ó Deus, isto é uma farsa. Isto é uma farsa. E agora isso se repete, despertando as Falklands e os espíritos das Falklands. Fica evidente a referência a 2 conflitos em que a Grã-Bretanha se envolveu nas Ilhas Falklands. Esses conflitos, ocorridos em épocas distintas, são... Bom, nós tivemos um episódio onde a Inglaterra tomou as Falklands, que está em seu poder até hoje, e a própria Guerra das Malvinas com a Argentina. Certo?
Então, a primeira já está errada, porque a Batalha das Falklands não foi contra o Chile, né? A letra C está errada, porque não tem nada a ver com a África do Sul. E a D está errada, porque não é nada a ver com o Uruguai, certo? A letra E, disputa diplomática com as ilhas dos Estados Unidos, não tem nada a ver também. Então, a correta resposta é a letra B. Batalha das Falklands contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e a Guerra das Malvinas contra a Argentina. Então, a letra B é a resposta correta. Próxima questão vem do primeiro ano, o renascimento cultural, o humanismo e as reformas religiosas. Quarta questão. O ano de 2000 se foi, o século XX terminou e o mundo não acabou contrariando pessoas e seitas que acreditavam no fim dos tempos. Contudo, esses aspectos milenaristas e messiânicos não foram privilégios de tempos recentes. Pelo contrário, eles são recorrentes na história da humanidade. Esses movimentos, que se traduziram por vezes em levantes que ameaçavam o status quo vigente, foram sempre vistos com desconfiança e duramente reprimidos. Um teólogo do século XVI, Martinho Lutero, assim se expressava sobre uma dessas revoltas então em curso. Esse é o tempo do gládio, da cólera e não o tempo da graça. Assim, caros senhores, livrai-nos, extermineis, e aqueles que têm poder hajam, ferir, estrangular, secreta ou publicamente, e fazê-los lembrar-se de que não há mais virulento, daninho e diabólico do que um homem revoltado. Martinho Lutero se referia aos... Bom, taboristas não é desse período, nestorianismo é uma heresia que já tinha acontecido, arianistas também não era desse período, nicolaístas muito menos. Ele estava falando aos anabatistas, aqueles que acreditavam que só deveria haver o batismo quando adultos, quando a pessoa podia saber exatamente que estava sendo batizado, e não o batismo em crianças. Resposta correta, letra E. A próxima questão vem do segundo ano, o pensamento e a ideologia do século XIX, o liberalismo e o anarquismo. A quinta questão, nós temos aqui a leitura e as respostas. Não faremos nenhum comentário, porque como o gabarito oficial mostra, essa questão foi anulada. Então temos aqui a questão anulada, porque a resposta seria republicanos e socialistas, e não é nenhuma dessas questões. Próxima questão vem no terceiro ano, o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, sexta questão. A tabela abaixo apresenta algumas das operações realizadas na campanha da África no Norte, durante a Segunda Guerra Mundial. Os dados em negritos representam a aliança que conseguiu a vitória em cada uma das operações. Observe os dados oferecidos e responda o item a seguir. Se você quiser, pode pausar o vídeo para olhar essa tabela aqui com mais atenção. Então, temos operações, efetivos, carros de combate, aviões de combate e alianças militares. Então temos aqui Battle Axe, Axe é machado, em 1941, né, com um efetivo, né, dos aliados maior do que o do eixo. Exceção de aviões de combate, que o eixo tinha um a mais. A Operação Crusade, né, de 1941 a 1942, onde nós temos um efetivo maior dos aliados, carros de combate maior número dos aliados e aviões de combate muito mais dos aliados. A Operação Teseu, de maio a junho de 1942, nós temos o efetivo maior dos aliados, carros de combate em número maior dos aliados, e o eixo tem aviões de combate em número superior. Operação Charge, outubro a novembro de 1942, nós temos um efetivo que é o dobro dos aliados, o número de carros de combate é o dobro dos aliados, e os aviões de combate dos aliados são
praticamente o triplo do eixo. A relação comparativa dos dados acima possibilita várias conclusões. Uma das mais significativas é que, letra A, lado vencedor foi aquele que tinha, nas 4 operações citadas, mais aviões de combate. Sim, podem ver que quem tinha mais aviões de combate venceu a operação. B, então essa é a resposta correta, a letra A. B, tanto nas vitórias como nas derrotas, as forças do eixo estavam em inferioridade de carros e aviões de combate. Não, nós já vimos que numa delas ele estava superior. Os efetivos militares, tanto dos aliados quanto do eixo, foram aumentando ao longo do tempo, considerado na tabela. Não, o dos aliados aumentou e do eixo diminuiu. Quando os aliados foram vencedores, eles tinham uma superioridade numérica de 2-1 nos 3 itens indicados. Não, isso não é mostrado na tabela. Eixo obteve as suas vitórias durante o inverno norte-africano e os aliados durante o verão na região. Foi justamente o contrário, lembrando que no hemisfério norte, né, o verão de lá é no nosso período no hemisfério sul de inverno, certo? A resposta correta é a letra A. Próxima questão, primeiro ano, os Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Sétima questão. O auge político da França na Idade Moderna coincidiu com o longo reinado de Luís XIV, 1643-1715. À frente do mais poderoso exército europeu da época, com 170 mil homens, o Rei Sol envolveu-se em diversas guerras, conflitos esses que tiveram repercussão muitas vezes fora do território da Europa. O último deles, o mais difícil e importante, que marcou o início do declínio do antigo regime e teve consequências inclusive na América, com as assinaturas do Tratado de Utrecht, foi a guerra, bom, isso é uma memorização, foi a letra C, a Guerra da Sucessão da Espanha. 7 anos não foi nesse período, as frondas foram com seu pai, Liga de Augsburgo também não nesse período, e a dos 30 anos também não. Então a letra C é a resposta correta. Próxima questão, terceiro ano. O mundo na época da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Oitava questão. É este o momento lógico e histórico de nossa intervenção. Nossos antigos aliados, Alemanha e Áustria, sempre tiveram interesses próprios, diferentes dos da Itália. Não nos impediram de concluir acordos com a Inglaterra e com a França e de encontrar na Rússia, a propósito da questão da Líbia, um apoio mais espontâneo e simpático do que junto aos nossos aliados. Para participar do equilíbrio europeu, a Itália enfrentava o incrível paradoxo de estar aliada com a sua natural inimiga, a Áustria. Chegou o dia no qual a Itália teve que decidir-se pelos aliados. Discurso do deputado Vittorio Emanuele Orlando, no Teatro Máximo de Palermo, em 21 de novembro de 1915, em Maria de Lourdes Janotti, a Primeira Guerra Mundial, o confronto de imperialismo, São Paulo, atual, 1992, páginas 34 e 35. O texto acima demonstra a opção da Itália de entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado de Inglaterra, França e Rússia, desprezando antigos aliados como Alemanha e Áustria. Entretanto, o texto também refere-se à Áustria como a natural inimiga da Itália, o que contribuiu para a sua posição no conflito. Essa situação de natural inimiga ocorreu devido, vamos lá, letra A, à constante busca austríaca de uma saída para o mar através da Itália. Não, isso não aconteceu. B, a ocupação austríaca dos territórios considerados italianos, como Trieste e Trento. Sim, essa é a resposta correta. Inclusive, os aliados prometeram à Itália que dariam esses territórios para eles do final da guerra. Letra C, ao revanchismo gerado pela derrota da Itália na Guerra Austro-Prussiana. Não, a Itália não perdeu nessa guerra. A concorrência imperialista austríaca junto à Líbia. Não, isso não aconteceu. Ao fracasso italiano perante os austríacos na conquista da Etiópia. Também isso não aconteceu. Resposta correta, letra B de bola.
Terminamos então a nossa primeira parte da resolução da prova de 2001. Voltaremos na próxima parte fechando essa resolução.